eu gostaria que você pegasse em mãos a sua Bíblia. Pegue em mãos, por favor, a sua Bíblia e abra a sua Bíblia no livro de Romanos, né? Nós vamos dar continuidade às mensagens anteriores. Irmã Fabiana, já deixei o like. Que bênção, irmã Fabiana. Deus abençoe sempre a sua vida. Olha que bênção. Para você ainda que não deixou o seu joinha, gente, deixa o seu joinha. É muito importante para a gente. Quando você deixa o seu joinha, a plataforma YouTube, né? Ela começa a enviar essa live para mais pessoas, né? Então é bênção. Quanto mais pessoas, né? Mais pessoas são alcançadas, mais pessoas terão conhecimento, mais Deus vai fazer o milagre na vida de várias pessoas. E assim a gente vai estar enchendo o reino dos céus, abrindo, né? Tanto os olhos espirituais, também como os ouvidos espirituais, para que a pessoa ouça e também enxergue, né? Através dos olhos da fé e dos ouvidos da fé. Livro de Romanos, capítulo 9, no versículo de número 30. É continuação. Livro de Romanos, capítulo 9, no versículo de número 30. Uma pergunta antes de eu ler essa mensagem, gente. Você que está aqui na live comigo, né? Assistindo essa live, você tem uma Bíblia? Deixa eu ver se o povo tem uma Bíblia. Porque quando eu prego, gente, é muito importante você ter uma Bíblia próxima a você, para você entender que o que eu vou ler aqui não é uma invenção minha. Não é uma invenção minha, né? É algo que está na Bíblia. Então eu estou aqui não para acrescentar nada e nem para diminuir. Eu estou aqui só para mostrar para você o que está dentro da Bíblia. Cadê o povo que tem Bíblia aí? Deixa eu ver. Você acompanha comigo essa mensagem com a Bíblia também? Deixa eu ver. Irmã Raimunda, sim. Geraldo, sim. Tenho 3 aqui. Olha que benção. Aí é poderoso mesmo. É benção. A irmã Luciana, sim. Amém. Isso é muito importante, gente, você ter uma Bíblia para você acompanhar. Por que, pastor, o senhor pede para mim ter uma Bíblia para me acompanhar? Eu não tenho que acreditar na tua palavra, não? Sim, eu até entendo você acreditar e dar esse crédito, né? A minha pessoa. Porém, é muito importante você ter, gente, uma Bíblia. Por que eu quero que você tenha uma Bíblia? Não é questão de você confiar ou não na minha palavra. É uma questão do inimigo não arrebatar a palavra que eu pregar para você hoje. Porque a forma que o inimigo tem de arrebatar a palavra de Deus do seu coração é quando eu leio alguma coisa na Bíblia e você às vezes coloca uma dúvida pensando assim, será que o pastor pregou está na Bíblia mesmo? Então quando você coloca dúvida, o inimigo vem e arrebata a palavra. Ele tira imediatamente. Então aquilo que é pregado, você não consegue absorver nada. Você não consegue receber nada. Então por isso que eu peço para vocês ter uma Bíblia. Eu sei que pessoas confiam na palavra que a gente prega, na forma que eu prego, mas além disso eu quero que você entenda e não deixe ninguém arrebatar a palavra de Deus no seu coração. Irmã Rosa colocou ali, eu tenho 2 Bíblias, que bênção. Irmã Josiana tem também, irmão Marcílio, Alexandre, Libertação. Amém, irmão Alexandre. Povo de Deus, lembrando que no final da mensagem a gente tem a oração da fé. A oração que cura, a oração que liberta e a palavra que salva. Amém, gente? Então, no final da mensagem, a gente vai estar fazendo a oração com um copo com água. E eu creio que quem precisa de libertação vai ser liberto, quem precisa de cura vai ser curado, e através da palavra, quem precisa de ser salvo, será salvo em nome de Jesus. Livro de Romanos, capítulo 9, no versículo 30. O título da live é o título dessa mensagem. Israel é responsável pela sua rejeição. Agora, olha isso, gente. Lembrando que essa mensagem que eu estou pregando aqui não é uma mensagem que eu estou pregando de hoje. É uma mensagem que vem já de 4 dias atrás. É isso mesmo, missionário? Sim. De 4 dias atrás. Então é uma mensagem que a gente já está vindo, já lendo, estudando, já 4 dias atrás. Então hoje é a continuação. E a continuação dessa mensagem é a continuação de ontem. E diz assim o título, para você entender. Israel é responsável pela sua rejeição. Então Israel foi rejeitado. Mas ele foi rejeitado por quê? Por responsabilidade deles. Infelizmente, por eles não aceitarem. Mas por que, pastor, o senhor está dizendo isso e o senhor afirma isso? Eu não afirmo nada. Quem afirma é a palavra de Deus que eu vou ler para você agora. Versículo 30 diz assim, ó. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la. Todavia, a que decorre da fé.
Essa mensagem é tão interessante, esse versículo 30, porque hoje eu vou estar lendo para você só 4 versículos, que é essa mensagem de hoje. Antes de eu dar continuidade dela, você tem que entender uma coisa. Se você, às vezes, vai ouvir aqui e não entender, eu peço para você assistir a live de ontem. Porque se você não assistir a live de ontem, você vai ficar meio perdido na mensagem de hoje. Mas você que já vem já com o estudo, né, desde os 4 dias atrás, eu quero que você entenda isso aqui. A Bíblia diz assim, já no começo, né? O que diremos? Pois que os gentios, eu já expliquei para vocês que os gentios é o povo que não é o povo de Israel. É o povo que ainda não era povo. Mas pela misericórdia de Deus, ele nos fez tornar filhos. Então nós, que somos fora de Israel, somos o povo gentil. O povo que não era povo, mas pela graça de Deus e pela misericórdia dele ter nos alcançado, Deus ter usado de misericórdia conosco, hoje nós nos tornamos filhos. E a Bíblia diz que os gentios, que somos nós, que não buscavam a justificação, a Bíblia diz que nós viemos alcançá-la. Mas, pastor, como que nós, gentios, que não buscavam? Porque se não fosse a fé, nós não acreditaríamos em Deus. Se não fosse pela palavra, nós não acreditaríamos. Se não fosse pelos sinais, nós não acreditaríamos. E por que, pastor, o senhor fala com tanta certeza que se não fossem os milagres, nós não acreditaríamos? Jesus mesmo disse, esse povo só crê em sinais. Quer dizer, esse povo só acredita nos milagres. Então os milagres é uma forma de você acreditar que quem fez é poderoso para curar e também para salvar. Que quem fez milagres é o Filho de Deus, porque através das obras você conhece. Então a Bíblia diz que os gentios que não tinham o conhecimento, que não tinham a palavra, mas só de ouvir, eles tinham um zelo por Deus. A Bíblia fala que essas pessoas que não buscavam porque não tinham os mandamentos, porque não tinham o estudo que Israel tinha, que era a mensagem, né, que é a palavra de Deus, a Bíblia fala que esse povo que não buscava, eles foram justificados. Mas como foram justificados, pastor? Pela fé. Pela fé. E olha que interessante no título da mensagem. Israel é responsável pela sua rejeição. Então aqui, em primeiro lugar, Deus está falando sobre os gentios, que não buscavam a justificação, porém alcançaram a justificação. Mas eles alcançaram não do nada, mas eles alcançaram pela fé, por acreditar naquilo que ouviram. Para você entender melhor, vou repetir para você o que eu falei alguns tempos atrás. Jesus, ele mesmo disse que as pessoas que usaram mais a fé foram as pessoas do lado de fora de Israel. Você vê isso em vários relatos na Bíblia, onde Jesus ele fala, nem no meio do meu povo, nem em Israel eu vi fé como a desse homem. E ele mesmo diz, nem em Israel, quer dizer, nem no meio do meu povo eu vi isso. Quer dizer, a fé que ele tinha que ver lá dentro, ele não viu. Mas a fé que às vezes ele não esperava em ver nas pessoas do lado de fora, ele viu. Por isso que foi, eu posso dizer assim, e se expandiu a promessa. Uma promessa que era feita só para um povo, que era feito só para Israel, que era feito só para os judeus, hoje se espalhou para o mundo inteiro. E nós que não era povo, hoje se tornamos povo, e um povo que não era amado, hoje somos amados, e nos tornamos filhos de Deus. Eu quero que você entenda isso. E olha agora no versículo 31, presta muita atenção agora, gente, olha isso. Versículo 31. E Israel, olha isso, a diferença entre o gentio, que não buscava, mas foi justificado pela fé. E agora olha a diferença de Israel, olha isso. E Israel, que buscava a lei de justiça, olha isso. Israel, que buscava a lei de justiça, porque eles tinham a lei, eles tinham os mandamentos, eles tinham tudo aquilo que agradava a Deus em livros, em pergaminhos, na Bíblia, hoje é a Bíblia, né? Nesse livro. E as pessoas de fora não tinham. E a Bíblia fala, continuando aqui, ó, a Bíblia diz assim, e Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Olha isso, gente.
Olha como que é diferente. Por isso que a Bíblia fala que Israel é responsável pela sua rejeição. Porque um povo, que era o povo gentil, eles não tinham antes o mesmo entendimento que hoje eu e você tem. Porque era uma coisa, era só do povo de Israel. Era só dos judeus. Então eles tinham os mandamentos, eles tinham a Bíblia. A promessa veio daquele povo. Os patriarcas veio daquele povo. O pai da fé, Abraão, veio daquele povo. Isaac, Jacó, Davi, Jesus, veio de lá, tudo de lá. Então era exclusivo daquele povo, exclusivo deles. Mas aquele povo, a Bíblia fala que os gentios, eles não tinham os mandamentos. Eles não tinham a palavra. Mas eles ouviam falar que o Deus de Israel era poderoso. Eles sabiam que o Deus de Israel cuidava do povo. Que o Deus de Israel fazia maravilhas que nenhum outro Deus podia sequer pensar em fazer, porque não existe. Mas o Deus de Israel cuidava do povo. E além de cuidar do povo, fez promessas. Uma delas é a salvação. Uma delas é o reino, a vida eterna. Então aquele povo que ouvia que era o povo gentil, que não era o povo de dentro, eles ouviam e acreditavam. Por isso que a Bíblia diz que o povo que não buscava a justificação, eles foram justificados pela fé. Porém, aqueles que tinham a lei, que era o povo de Israel, que buscava justiça, não encontrou, nunca alcançou. Por que, pastor, eles nunca alcançaram? Para você entender. Jesus foi crucificado dentro de Israel. Mas por que ele foi crucificado dentro de Israel? Porque o povo que tinha o mandamento, o povo que tinha a palavra, que sabia que o Messias viria, eles não acreditaram. Quer dizer, eles tinham a Bíblia na mão, eles tinham todos os mandamentos, eles tinham conhecimento que o Messias viria, mas quando ele veio, eles não aceitaram. É por isso que a Bíblia fala que eles procuravam a justiça e não receberam, não alcançaram. Porque quando Jesus veio para o cumprimento da palavra, eles não reconheceram ele. Porém, as pessoas de fora reconheceram ele. E reconhecendo, aceitaram ele. Aceitaram ele. Para você ver o que foi o ministério de Paulo. Paulo, ele não pregava dentro de Israel. Paulo, ele fez o quê? Ele pregava fora de Israel. Porque ele viu que o campo era muito gigante, o campo era enorme. Do lado de fora de Israel tinha muitas almas. Então Paulo, através da fé, e eu creio também que através de um pensamento, ele ter pensado, peraí, se Jesus ele viu fé, muito mais fé no povo de dentro do que o povo de fora, então ele pensou, eu vou resgatar as pessoas que estão lá fora, que o povo que tem mais fé, que hoje é eu e você ouve e crê, você ouve e recebe, você ouve e acredita. E tem pessoas que têm a palavra de Deus na mão e não conseguem entender as coisas. Para você entender, aquele povo tinha a promessa, Jesus viria, o Messias viria, ele veio e mataram ele. Pastor, qual que é a diferença de hoje? Nenhuma. Todos nós pastores, pregadores do evangelho, nós pregamos para você que Jesus vai voltar, que está perto a volta do Senhor Jesus. Mas o que acontece? As pessoas não estão nem aí. Porque a diferença de antes é porque mataram Jesus. E hoje, as pessoas não estão nem aí. Ou então tem pessoas que acreditam na volta de Jesus, mas não estão fazendo nada para ser salvo por ele. Nada. Nada. Então olha o que acontece. Eu vou continuar para você entender. Eu tô 4 versículos, mas eu estou pregando um por um para você entender. E ter o máximo conhecimento possível. Olha o versículo 32. Eu vou repetir o versículo 31. E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Aí a pessoa fala assim, mas pastor, por que eles não atingiu a lei? Deus, ele dá explicação na Bíblia mesmo. Olha isso. Eles não atingiu a lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço. Tá vendo a diferença entre os gentios e o povo de Israel, que a Bíblia fala de Israel? Porque os gentios, eles acreditaram pela fé. Os de Israel não, eles queriam pela obra. Então eles queriam que acontecesse do jeito deles. Eles queriam que acontecesse do jeito dele. Tanto que eles crucificaram Jesus porque eles pensaram que viria um Jesus que ia fazer, eles não iam mais pagar impostos para os romanos. Ele pensou que Jesus ia vir fazer como Davi fez, uma guerra. Então eles pensaram que viria do jeito deles. E por eles pensarem que Jesus viria de um jeito e Jesus veio de outro, eles crucificaram Jesus.
Então Jesus ele fala que os gentios, eles usaram a fé e obtiveram a justiça, né? Eles obtiveram a justificação. O povo de Israel não, foi ao contrário. Foi totalmente ao contrário. Uma coisa que era para usar a fé, eles usaram a obra. Por quê, pastor, a obra? Porque eles pensaram que Jesus viria de um jeito. E ele não veio do jeito que eles pensaram. Ele não veio como um guerreiro, ele veio trazer amor. Ele veio trazer esperança para os doentes. Ele veio trazer esperança para os mais aflitos. É o que ele mesmo diz, Jesus, né? Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu vim para os doentes. Então Jesus ele veio fazer algo diferente. Então Israel colocou algo no coração, que viria alguém que seria igual o Davi, que faria guerra, que expulsaria o povo, que o povo não pagaria mais tributos, que o povo não pagaria mais as coisas que estavam sendo cobradas pelo Império Romano. Então o povo pensava assim. Eles pensavam assim. Mas Jesus não veio assim. Pelo contrário. Quando alguém foi cobrar o tributo de Jesus, né? A Bíblia fala que foi cobrar um imposto. As pessoas pensavam que Jesus ia vir falar que não ia pagar, que não sei o quê. E Jesus, sabe o que Jesus falou? Não, filhinho, não. Ele pegou uma moeda e falou assim, que rosto está nessa moeda aí? E esse falou assim, dos romanos. Então, perdão, de César, né? De César. Qual é o rosto que está na moeda? Jesus falou para ele, qual é o rosto que está na moeda? E eles respondeu, de César. Sabe o que Deus falou para eles? Dá de César o que é de César e dá de Deus o que é de Deus. Pronto. Pronto. Mas eles pensaram que Jesus viria como um guerreiro. Jesus viria para fazer guerra, fazer confusão, fazer anarquia, fazer... E ele não veio para isso. Ele não veio para isso. Ele veio para levantar o caído. Ele veio para curar os doentes que os sacerdotes antigamente não aceitavam eles dentro do templo. Então Jesus ele veio para fazer a diferença. E a diferença que ele veio foi para mostrar o amor. O amor. Que hoje as pessoas confundem até o amor que Deus ele veio. Porque hoje a pessoa acha que confundir o amor, que o amor a pessoa pode fazer o que quiser. Não confunda amor com isso aí. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. As pessoas nos dias de hoje estão com o mesmo pensamento de antigamente. Que as pessoas colocou no coração, não, Jesus vai vir assim, assim, assim. Ele não veio, mataram ele. E hoje, Deus ele veio como amor. As pessoas falam, não, mas o amor é do jeito que eu quero. Aí a pessoa inventa um amor e faz aquilo. E Deus fala, não, filho, não é assim não. Não é desse jeito. Não é desse jeito aí. Mas para você aceitar, você tem que abrir o seu coração para entender essa mensagem. E é por isso que eu falei para vocês desde os 4 dias atrás, onde nós começamos o estudo de Romanos do capítulo 9. É por isso que para você entender que tudo vem em base em cima de outra mensagem. Se eu lesse para você uma mensagem imediata, você poderia falar até amém. Mas você falaria amém porque eu falei. Eu não quero isso. Eu quero que você fale amém porque você entendeu. E eu acredito que todo mundo está entendendo até aqui. Você que está aqui na live aqui, você está entendendo essa mensagem? Cadê o povo de Deus? Para mim continuar. Você está entendendo essa mensagem, gente? Vai entender ainda mais quem está comigo desde o início dessa mensagem, né? Que foi desde o dia do início do capítulo 9. Mas eu estou dando uma resumida bem rápida aqui. Mesmo que se você está chegando agora, eu estou dando uma resumida de tudo, né? Do que eu preguei. Estou dando uma resumida de tudo. Olha, irmão Geraldo, irmã Ione, olha você vê que bênção. Que bênção, gente. Que bom você estar entendendo. Então eu vou continuar. Para terminar, vou repetir o versículo 32 para dar continuidade. Para terminar a mensagem. Olha isso. Por quê? Eles não conseguiram atingir a lei, né? Ele fala, por quê? Porque não decorreu da fé. E sim, como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço. Aí a pessoa fala assim, mas pastor, por que você fala essas coisas que eu estou falando? E como é que eu tenho certeza? Gente, eu tenho certeza do que eu estou falando porque a Bíblia me dá certeza. Aí a Bíblia fala assim sobre a pedra de tropeço. Você quer saber quem é a pedra de tropeço? Que eles tropeçaram? Olha o que a Bíblia diz, versículo 33. Como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço. Olha isso. Olha o que diz a Bíblia. Eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. Uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. Olha isso. E aquele que nela crê não será confundido. Mas, pastor, quem é essa rocha? Escuta, gente. A Bíblia fala que quem acreditar nessa
essa pedra de tropeço que foi colocada em Sião, porque eles pensaram que Jesus viria de um jeito, mas ele veio de outro. Então, para aquele povo, que era o povo de Sião, Jesus era uma pedra de tropeço. Para o povo de Sião, Jesus era uma pedra de tropeço. Para o povo de Sião, Jesus era uma rocha de escândalo. Porque tudo que Jesus fazia, você já parou para ver? Os fariseus ficavam escandalizados. Imediatamente eles ficavam escandalizados. Jesus, ele libertava uma pessoa de espírito mau e ficava escandalizado, falando, Jesus é o maioral dos demônios. Jesus curava alguém no dia de sábado, ele ficava escandalizado. Por quê? Eles falavam que não podia ninguém fazer nada no dia de sábado. Então tudo que Jesus ele fazia era escândalo. Para eles era escândalo. Para eles era pedra de tropeço. Porque aqueles que liam a palavra, que eram para caminhar conforme a Escritura, e era para acreditar pela fé que Jesus viria, não do jeito que eles acharam, mas do jeito que Deus enviaria o Filho dele, eles tinham que aceitar, mas não aceitaram. Não aceitaram. Eles não aceitaram. É por isso que a Bíblia diz no versículo 33, que é o último versículo dessa mensagem, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço. Então, para o povo de Sião, quando Jesus ele veio, ele acabou se tornando para eles pedra de tropeço. E rocha de escândalo. Rocha de escândalo. Então, se Jesus ele conversava com a pessoa separado, era escândalo. Se Jesus fazia um sinal, era escândalo. Se Jesus curava o leproso, era escândalo. Se Jesus ele tinha uma mulher, que a Bíblia fala que era uma pecadora nos pés dele, e estava lavando ali os pés com bálsamo, enxugando com os cabelos, era escândalo. Tudo que Jesus fazia era escândalo. Tudo que Jesus fazia, para eles, era escândalo. Mas sabe por que era escândalo? Porque eles não acreditavam através da fé que era o Filho de Deus. Igual muitas pessoas. Às vezes até coloca no coração assim, ó, eu acredito que Jesus vai voltar um dia. Isso é muito bonito. Mas através da fé você tem que ter certeza que ele vai voltar. E quando você tem certeza e você tem fé, você toma atitudes diante de uma situação que não faz você só acreditar, mas faz você crer que além dele vir, ele vai te resgatar. Porque a questão não é você acreditar que Jesus vai chegar, que ele vai voltar. Você acreditando ou não, ele vai voltar. Mas a questão é uma só. É você acreditar que ele vai voltar, mas acreditar também através de obras, que são frutos, que ele vai voltar, mas que ele também vai te salvar. Porque não é só você acreditar que ele vai vir. Você tem que acreditar que ele vai te salvar. Pastor, como é que eu vou acreditar que Deus vai me salvar? São pelas obras. E o que é obras, pastor? Obediência à palavra. É obediência à palavra. Ou você acha que você vai ser salvo só porque você fala, um dia Jesus vai voltar, o céu vai abrir, eu acredito nisso. Você acha que você vai ser salvo por isso? O povo de Israel, que eram os judeus, eles tinham a mensagem na Bíblia, que um dia uma virgem daria à luz. Eles tinham na Bíblia, nos pergaminhos. Eles tinham lá. Eles sabiam que Jesus viria um dia. Que uma mulher virgem daria à luz a um filho. Eles sabiam que Jesus viria. O que eles fizeram com Jesus? Mataram ele. E você acha que só de, não, pastor, eu acredito que um dia o céu vai rasgar e Jesus vai vir. Bonito você acreditar nisso. Muito bom. E ele vai voltar mesmo. A questão é, você vai ir? A questão é, ele vai te salvar? Porque acreditar é uma coisa, obras é outras. A palavra fez você acreditar no Jesus, que ele vai voltar. Mas o que vai fazer você ser salvo são obras. E o que é obra? A mesma forma que fez você acreditar que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Salvador, que Jesus é o Messias, aqui também tem coisas que você faz que agrada a ele. Mas aqui também tem coisas que desagrada a ele. Então você tem que abandonar as coisas que desagradam a Deus e começar a agradar. E tá tudo aqui o que você tem que fazer. Não serei eu que vou te ensinar. Está escrito na Bíblia. Então, através da Bíblia, Deus vai nos orientar o que devemos fazer. Para assim, acreditarmos no céu e ir para lá também. Pastor, acredito na Nova Jerusalém. Muito bonito. A questão não é você acreditar, a questão é você querer ir para lá. É você querer ir para lá. Então, Deus hoje, ele está falando ao seu coração. Essa mensagem é uma mensagem de continuação de mensagens anteriores. Lembra disso. Então Deus já vem falando com a gente já tem tempo já. Então aqui hoje é mais um conhecimento.
Para aquele povo, tudo que Jesus fazia, gente, escuta, eu vou repetir para você. Para aquele povo de Sião, tudo que Jesus fazia era motivo de escândalo. Tudo que Jesus fazia era motivo de escândalo. Tudo que Jesus fazia. Não importa tudo que Jesus fazia de bom. Tudo que Jesus fazia era bom, mas não importava o que ele fazia. Tudo que Jesus fazia, eles colocavam uma coisa como errado. Não pode. Isso não existe. Ninguém pode fazer. Jesus fazia tudo de bom, mas para aquele povo era como que tudo que Jesus fazia de bom não adiantasse para nada. E tem pessoas hoje, nos dias de hoje, que é da mesma forma. Mas, pastor, como assim nos dias de hoje nós também se escandaliza? Se escandaliza, é claro que se escandaliza. Sabe como é que você se escandaliza? Quando você ouve Deus falando para você, abandona o erro. Aí você fala, aí não precisa disso aí não. Estou escandalizado, por que tem que ser assim? Se tivesse lá na época de Jesus, tinha matado ele também crucificado. Porque você se escandalizaria à toa. Pessoas se escandalizam por causa de nada, gente. Hoje tem pessoas que vão na igreja que elas se escandalizam porque o pastor falou assim, ó, filho, abandona o vício. A pessoa se escandalizou, foi embora da igreja. Se tivesse lá em Israel na época de Jesus, tinha matado ele. Então as pessoas se escandalizam hoje por causa de nada, gente. Por causa de nada. Para você ter noção, hoje tem pessoas que se escandalizam quando o pastor fala assim, filho, você quer aceitar Jesus? A pessoa fala assim, aceito. Aí sabe o que o pastor fala? Você aceita de verdade? A pessoa fala assim, aceito. Aí o pastor fala, então desce nas águas. Sabe o que a pessoa fala? Não, eu acredito só de falar. A pessoa se escandaliza e vai embora. Porque o pastor falou para ela que ela tem que descer nas águas. Como se fosse uma orientação, uma ordem do pastor. Não é, é a Bíblia. Mas a pessoa quer acreditar em Deus do jeito dela. A pessoa quer acreditar em Deus do jeito dele. E não é assim, gente. Não é assim. Não se escandaliza por causa de nada, gente. Por causa de nada as pessoas estão se escandalizando. De nada. Se o pastor, dependendo do que ele fala em cima do altar, olha, filho, Deus te ama. E por ele te amar, ele quer que você abandone a vida errada. Porque às vezes a pessoa conversa com o pastor, e então o pastor está por dentro da vida da pessoa. Então o pastor, para orientar a pessoa através da mensagem, ele fala, olha, já que você contou a sua vida para mim, pelo que eu entendo, eu vou passar para você uma direção, mas não a minha, mas o que a palavra de Deus te orienta. Deus te ama. E ele vai te curar. Mas ele vai te curar, mas olha, não volta de novo à prática que você praticava, não. A pessoa se sente ofendida, vai embora, nunca mais volta. Porque sabe o que a pessoa queria? Ela queria ser curada por Deus, ela queria prosperar e queria continuar fazendo tudo que não presta. É difícil demais, gente. É muito difícil. O ser humano em si, a pessoa em si, já é difícil demais. É muito difícil. Se Deus fizesse tudo o que você pede para ele, mesmo assim ainda você ia reclamar ainda. Porque a gente é assim. A gente nunca está contente com nada. Nunca. Você pede uma coisa hoje e fala assim, Deus, é tudo que eu queria. Aí você recebe amanhã, Deus, eu estou precisando disso aqui. Mas ontem você não falou que era tudo que você queria? Então nós somos assim. Então por isso que é melhor falar com Deus, né? Senhor, usa de misericórdia comigo. E faz a minha vida a tua vontade. Porque a vontade do Senhor é perfeita. A vontade do Senhor é perfeita. Glória a Deus, gente. Então esta é a fé que move montanhas. Essa é a fé que move a mão de Deus para a sua vida. Glória a Deus, gente. Então recebe essa mensagem hoje. E eu quero que você digite aqui nos comentários. Eu não rejeitarei a voz de Deus na minha vida. Digita nos comentários. Desse jeito. Coloca assim, ó. Eu não rejeitarei a palavra de Deus da minha vida. Não faça como eles fizeram. Eles rejeitaram e crucificaram Jesus. Igual hoje, tem um monte de gente rejeitando a Jesus e tá achando que vai ser salvo. É só você ver um exemplo de antes e ver o exemplo de agora. É só você parar para pensar. Pensa um pouco. Não sou eu que passou a ser o dono da verdade, eu não sou dono de nada. Sou dono de nada. Eu sou pequeno, eu sou ser humano como você, sou falho, igual você. Eu não sou dono de nada. O dono da verdade é Deus. Eu não sou bom, quem é bom é Deus. Então entenda uma coisa, é só você pegar o exemplo, gente. Os pessoal de Israel, o povo de Israel que tinha a Bíblia na mão, que tinha a palavra de Deus na mão, tinha um conhecimento na mão, Jesus veio e eles rejeitaram. Rejeitaram. Passou por que eles rejeitaram? Eles crucificaram Jesus, é por isso que Deus fala no título. Israel é responsável pela sua rejeição. Eles rejeitaram. E hoje? A mesma coisa. A palavra de Deus é pregada e as pessoas rejeitam.
As pessoas estão rejeitando. Porque as pessoas acham, não, você salva assim do nada. Eu vou ser salvo porque eu tenho que ser salvo, porque Deus vai salvar todo mundo. É, né? Interessante. Por que então não aconteceu isso na época de Noé, quando o dilúvio veio? Por que não aconteceu então? Já que era para salvar todo mundo, então por que todo mundo não entrou no barco? Sabe por que todo mundo não entrou no barco? Porque não acreditaram que viria o dilúvio. Por isso que eles ficaram lá de fora. Passou, tinha espaço na arca? É claro que tinha. Mas sabe por que eles não entraram? Porque não acreditaram. Quando você não acredita, você rejeita. Você está rejeitando a salvação. Rejeitando a salvação. Não foi aconteceu isso também com Abraão e Ló? Quando a Bíblia fala que eles se separaram e Ló foi lá para a cidade de Sodoma e Gomorra? O que Abraão fez? Foi Abraão, né? O que Abraão fez? Vou orar. Ô Deus, se tiver 50 pessoas, o Senhor tem misericórdia das 50 pessoas? Deus falou assim, tá bom, por causa das 50 eu não vou destruir a cidade. Aí Abraão falou assim, ó Deus, me perdoa, mas se tiver 40? E ele foi e falou de novo, se tiver 40, eu não vou destruir a cidade por amor dos 40. E Abraão de novo, mas Deus, olha, desculpa eu estar aqui falando com o Senhor essas coisas, mas se tiver 30, o Senhor tem misericórdia? Deus falou assim, por amor dos 30 eu não vou destruir a cidade. E Abraão de novo, Deus, é a última vez. E se tiver 20, se tiver 10, Senhor, se tiver 10 lá, Senhor. E Deus falou assim, filho, se tiver 10 em Sodoma e Gomorra, eu vou ter misericórdia dos 10 e não vou destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. O que aconteceu, pastor? Deus não achou 10 pessoas lá. Para você entender, numa cidade populosa, duas cidades, Sodoma e Gomorra. Em duas cidades populosas, não tinha 10 pessoas. Deus não encontrou 10 pessoas fiéis lá. O que aconteceu com a cidade, pastor? A cidade foi destruída. Então, se você acha que a salvação é do jeito que você pensa, é só você parar um pouco para relembrar o que aconteceu na época de Noé e com Sodoma e Gomorra. Você fica achando que a salvação é do jeito que o povo está falando aí fora. Não é. E no dia do julgamento final, não adianta você tentar argumentar com Deus, mas Deus, eu pensei que a salvação era assim, porque muita gente falou assim que o senhor estava preocupado só com a minha alma. É, né? Aí Deus fala assim, então vai lá tirar satisfação com ele. Vai lá tirar satisfação com ele. Porque para onde você vai, ele também vai. Então toma cuidado, gente. Presta muita atenção. Salvação é algo muito precioso. Salvação é algo muito precioso. E Deus já deixou a salvação individual por isso mesmo. Para você depois não ficar lá chorando, questionando, reclamando ou se queixando, dizendo, Deus, eu não fui salvo por causa do meu marido. Mentira. Eu não fui salvo por causa do meu filho. Mentira. Eu não fui salvo por causa do pastor. Mentira. Salvação individual. Então Deus já deixou isso para você não chegar lá argumentando, falando que não foi salvo por causa daquilo. Mentira. 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 Então observa. E presta atenção, salvação é algo muito precioso. Por que, pastor, você está falando que é algo muito precioso? Duas coisas podem acontecer com você. De uma das duas pode acontecer com você. O que, pastor? Ou você é salvo, ou você perde a salvação. Não tem outra coisa. Não existe outra. Ou você é salvo, ou você perde a sua salvação. Pronto. É por isso que a salvação ela tem que estar em primeiro lugar na sua vida. É por isso que quando você for orar, você tem que falar de salvação. É por isso que quando você for orar, você tem que falar com Deus para ter misericórdia. Pastor, mas eu preciso de milagre. Tudo bem, pode pedir milagre. Mas em primeiro lugar tem que estar a sua salvação. Porque salvação é muito importante, gente. É muito importante. Amém? Glória a Deus. Você aceita essa palavra no seu coração hoje? De coração, gente. De verdade mesmo. De todo o seu coração. Você aceita essa mensagem hoje no seu coração? Diga aqui no comentário assim, eu aceito. Você aceita de verdade, gente? Mas de verdade. Fala assim, pastor, de verdade eu aceito. Eu aceito essa palavra. Você aceita? Deixa eu ver o povo que está aqui na live com a gente aqui, ó. Você aceita? Para você ver, tem 12 pessoas na live, 12 pessoas. Às vezes tem pessoas que falam assim, pastor, podia ter um monte de gente aqui para estar ouvindo, né, essa mensagem que o senhor está falando. Gente, eu não importo com o número de pessoas, não. O que eu importo é com as pessoas que Deus envia. Jesus, ele mesmo diz, né, ninguém vem a mim se o Pai não enviar.
Então eu não estou preocupado com isso, com aquilo. Eu estou preocupado em salvar as pessoas que o Pai envia até a mim. Essa é a minha preocupação. Porque não adianta nada eu ter, aqui é um exemplo, 1 milhão de pessoas aqui na minha live, se eu não conseguir salvar essas pessoas. Então, para mim, não tem sentido nenhum eu ter 1 milhão de pessoas que eu não consigo salvar elas. Mas a minha fé, eu posso ter poucas pessoas. Mas essas poucas pessoas eu sei que é Deus que está enviando. E se Deus está enviando, eu sei que Deus vai salvar você. Eu sei que Ele vai salvar. Porque o que Ele está ensinando para você, eu tenho certeza que Ele vai salvar você. Não por aquilo que eu estou orando ou que eu estou falando, não. É pela palavra que está sendo enviada. Pela palavra que está sendo lançada para a sua vida. Eu creio e tenho certeza na sua salvação. Amém, gente? Já prepara já o seu copo com água, que nós vamos fazer a oração.